da sua profissão de fé e do batismo. Essa é a aula de número 4. Nós vamos falar sobre o ser humano, né, o homem, a formação do homem e algumas concepções a respeito, né, do ser humano. É uma aula assim que entra de uma área que nós chamamos de antropologia bíblica, né, que é o estudo do ser humano, né? Porém, como é uma área que também existe uma linha acadêmica secular, né? A nossa, num contexto cristão, obviamente que nós partimos da premissa de que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme nós já estudamos, né? E então é nela que nós buscamos a orientação a respeito da criação do homem. Nós vamos orar em primeiro lugar, antes de darmos início então a essa nossa aula de número 4. Oremos. Pai de bondade e misericórdia, em nome de Cristo Jesus, te damos graças pelo seu cuidado com as nossas vidas, por esse dia que está caminhando, Deus, para o final, e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, Pai, nesse tempo que estaremos estudando esse tema tão importante, Deus, para nossa compreensão a respeito da formação do ser humano a partir da perspectiva bíblica, que é a tua palavra revelada, Senhor Deus. Pedimos a tua bênção àqueles que aqui estão, quem porventura ainda vai entrar no decorrer dessa aula, e aqueles que vão posteriormente, Deus, estar assistindo, Deus, essa aula. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Vamos lá então, o nosso texto base está aqui em Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1, os versículos 26 até o versículo 30, que é o findar aqui, né, do primeiro capítulo de Gênesis. E aqui a gente tem a narrativa aqui da criação do homem. Diz assim, então, a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então, esse é um texto base para a gente, um ponto de partida, compreender essa antropologia, né? Antropologia nada menos nada mais nada mais, nada menos do que o estudo do homem, né? Antropos e logia, né? Então é o estudo do homem, do ser humano, né? Não no homem no sentido masculino, mas de forma genérica, né? Do ser humano. E a antropologia bíblica, então, ela parte do princípio que o homem, conforme nós veremos, ele é um ser que foi criado, né? Não é um processo, né, evolutivo de milhões e milhões de anos, né? Então ele foi criado, inclusive, com um propósito, que é glorificar a Deus, fazendo a vontade, né, de Deus. Entre os desígnios, né, de Deus para o homem, estava em ele gerenciar a criação de Deus. E, obviamente, que para isso Deus deu a ele, né, somente ao ser humano, então, o ser feito à sua própria imagem, né, a imagem e semelhança de Deus.
o que não quer dizer imagem física, né, porque Deus não é um ser físico, né. O apóstolo João, nós falamos na aula anterior, quando tratamos a respeito de Deus, o apóstolo João disse que Deus é espírito, né, então a imagem de Deus no homem diz respeito às suas faculdades, né, inclusive conforme nós vimos nas aulas anteriores ali, o fato de que alguns atributos que existem na divindade, eles são comunicados ao ser humano, né, e é isso que corresponde, então, o fato do ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. Eu acho que eu falei nas primeiras aulas que eu iria trazer algum outro material, alguma coisa, às vezes, que pudesse elucidar melhor alguns temas, e um desses materiais diferentes, né, do que está ali no nosso curso para catecúmenos, né, no livro do Adão Carlos, algumas citações, como, por exemplo, do John MacArthur, que é um pastor bastante conhecido aí, no meio reformado, de forma geral, né, pastor batista norte-americano. Ele vai falar sobre esse pilar da fé cristã, dizendo o seguinte: olha, a doutrina da criação é o fundamento da verdadeira religião. Cremos que Deus é o criador do universo e da humanidade, conforme o registro bíblico de Gênesis 1 e 2. Por que o pilar da fé cristã? E aqui a gente já pode fazer algumas considerações importantes. Nós não cremos que isso aqui, esse relato aqui que nós acabamos de ler de Gênesis, nós não cremos que seja um mito, né? Nós cremos que é um relato histórico, real, né, da ação de Deus, né, criando o ser humano. E se você desconsidera a historicidade desse fato aqui, você vai ter sérios problemas lá na frente, como, por exemplo, o fato de Jesus ter considerado isso aqui como um fato histórico, né, bem pontuado na história, bem, não somente Jesus, e depois, posteriormente, né, os apóstolos ali, principalmente o apóstolo Paulo. Então, o John MacArthur ele vai dizer que a Bíblia fornece uma explicação clara e convincente do começo do cosmos e da humanidade, né? Do cosmos é o mundo, né? Tudo que existe, né? O universo. Não há absolutamente razão alguma para uma mente inteligente negar-se a aceitar que o que temos é uma narrativa literal da origem do nosso universo. Então, se porventura vocês, né, que principalmente novos convertidos, se depararem com algum tipo de narrativa que tenta descredibilizar, ou melhor dizendo, que tenta enquadrar Gênesis dentro dessa perspectiva de um mito, na verdade, isso é uma forma de descredibilizar, né? De tirar a autoridade da palavra de Deus, autoridade normativa, né? O Juliano não está conseguindo entrar aí. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu passei para ele, se alguém tiver o link aí, puder passar para ele, talvez ele consiga entrar. Deixa eu tentar aqui só um instantinho, Juliano. Vou passar direto para você, Juliano, o link. Isso. Aí. Depois você tenta nesse link para ver. Então, essa doutrina da criação, ela é um pilar da fé cristã. Não dá para a gente começar a Bíblia negando essas verdades. E aí nós temos, no início dessa narrativa de Gênesis, essa expressão, inclusive, nós lemos semana passada ali, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui a gente tem 5 pontos importantes aqui dentro dessa frase, né, no princípio criou Deus, né, no princípio criou Deus. Nós falamos do nome de Deus, né, Elohim, que diz respeito ao seu poder, o fato aqui de que ele criou do nada, né, porque o verbo aqui, né, criou, né, ele é o verbo bará, ele indica a criação sem material pré-existente. Antes do universo não existia nada exceto Deus, né, então Deus não criou a partir de alguma coisa. Essa frase inicial de Gênesis ela é curta,
mas ela é muito rica, porque nós temos um Deus, né, que cria a partir do seu poder, cria a partir do nada, né, e cria, ali o terceiro ponto, a partir da sua palavra, né? Deus disse, e assim se fez, né? A palavra criadora, então, ela produz resultado imediato. Nós temos um quarto ponto ali, a questão da abrangência, porque Deus não criou somente uma parte, deixou outra, né? Ele cria a parte material e a parte espiritual, que são as coisas visíveis e as coisas invisíveis, elas já são criadas, né? E nós temos também, em quinto lugar ali, a questão do tempo, né? Deus criando tudo em 6 dias, né? Então, a semana da criação, ele estabelece dias de 24 horas solares, definidos pelo movimento da rotação da Terra. Então, nesse princípio dessa narrativa, a gente já tem todas essas verdades incluídas. E aí, um outro pastor presbiteriano, agora norte-americano, chamado Kevin DeYoung, ele, só para a gente aprofundar um pouco mais isso aqui, achei bem interessante isso que ele diz, ele coloca o seguinte, o que Gênesis 1 rejeita? Ele rejeita o ateísmo, né? Então, em primeiro lugar, você precisa saber que isso aqui é verdadeiro, que isso aqui é real. Quando você entende que é real, você precisa saber o que isso aqui está rejeitando. Está rejeitando o ateísmo, porque existe um Deus que criou tudo. Está rejeitando o politeísmo, porque existe só um Deus. Está rejeitando o panteísmo, porque a criação não é Deus, né? Então, que são, inclusive, linhas de categorias, né, de crenças. Está rejeitando também o humanismo, porque o homem não é Deus, ele é criado por Deus. Por outro lado, está rejeitando também a evolução naturalista, porque o mundo ele não surge, né, num processo evolutivo, mas ele surge por um design inteligente, né, que é Deus. Está rejeitando também o materialismo, porque o mundo físico não é só o que existe, né, existe também, conforme nós vimos também, o mundo espiritual, e está rejeitando também o dualismo, porque o espiritual e o físico não se opõem. Então, olha que riqueza que é esse primeiro capítulo da Bíblia. E aí a gente entende, então, a justificativa de tanto ataque, né, no sentido de descredibilizar essa história, colocando ela como se fosse um mito, né, ou algo sem historicidade, né? Então, e por que isso aqui é importante, essa fala do Kevin DeYoung aqui? Porque ao escrever esse livro, Moisés, né, a gente entende que ele está trazendo orientações para esse povo que saiu de uma cultura politeísta, que é o Egito, e que está indo para um lugar, a Terra Prometida, onde você tem uma série de cosmovisões panteístas, humanistas, né, e posteriormente nós teríamos, né, ateísmo, evolucionismo e outros ismos, né, que vão surgindo. Então, se você já de cara tem essa concepção de que esse livro ele é histórico, ele é real, ele não é um mito, tudo isso aqui que a gente falou está sendo rejeitado, né, a partir simplesmente dessa leitura do primeiro capítulo da Bíblia. Já é colocado em xeque todas essas cosmovisões, né, do ateísmo, politeísmo, panteísmo, humanismo, a evolução, o materialismo e o dualismo. Para você entender, então, a riqueza desse primeiro capítulo da Bíblia. Tá, mas, então, o que é o homem, né? Na visão secular, ou na cosmovisão pagã, né, secularizada, por exemplo, Aristóteles ele vai dizer que o homem ele é um animal político. Ou seja, a concepção dos filósofos gregos traz essa ideia de um ser que se relaciona ali na polis, né, político vem de polis, não de política partidária, né, mas vem de um ser que
transita na polis. O grande problema aqui é que essa polis, né, da época de Aristóteles, Platão, ela só era transitada pelas pessoas que eram livres, ou seja, os escravos não tinham vez, né? E tem uma visão pessimista também, que é do Fernando Pessoa, né? Perguntaram a ele o que que é o homem. Ah, o homem é um cadáver adiado. É uma visão bem pessimista, né, a respeito do homem. Obviamente que a visão bíblica, inclusive ali contida, né, na Confissão de Fé de Westminster, ela traz o homem com uma visão mais otimista ou realista, né? Então, biblicamente, o homem ele é criado macho e fêmea após todas as outras criaturas, o ser humano, né? A gente está falando do ser humano. Ele é dotado de uma alma racional e imortal. Ele é feito com inteligência, retidão e perfeita santidade, e com a lei de Deus escrita no coração, né, e poder de cumpri-la. Então, na visão bíblica, o homem é criado dessa forma, né? Não tem esse pessimismo do Fernando Pessoa, até porque nós entendemos que o homem não foi criado para a morte, né? O homem foi criado para viver eternamente, inclusive a sua alma ela é imortal, seja no, no seio de Abraão, né? Ou seja, no inferno, né? No Hades. De qualquer forma, a alma ela é imortal, ela não vai deixar de existir. E o ser humano também não é só um animal político, né? Para a gente, ele é esse ser que é a coroa da criação. Depois de tudo que Deus criou, então ele cria o ser humano, e esse ser humano ele é dotado, então, da sua imagem e semelhança. Então, vamos pensar aqui na narrativa da criação, porque existe, às vezes, algumas controvérsias a respeito de Gênesis capítulo 1, né, nós lemos aqui até o versículo 26 até o versículo 30. Depois, Gênesis capítulo 2, se você olhar ali a partir do versículo 4, nós temos também, né, até um subtítulo, a formação do homem. Então, o que a gente entende? Né, que existem duas perspectivas que são complementares, elas não são contraditórias. Não é que Deus criou um ser em Gênesis capítulo 1 e depois evoluiu criando outro ser. Na verdade, existe na narrativa de Gênesis, imagina que Moisés está escrevendo sobre algo que aconteceu muito tempo antes dele, né? E aí, então, ao escrever isso, ele vai fazer esse relato organizado, em primeiro lugar, de forma geral, né? Gênesis capítulo 1, a ordem cronológica em que as coisas foram criadas, o homem aparece como a coroa da criação, feito depois de tudo que estava pronto, e o universo criado pela palavra de Deus. Essa é a narrativa geral. Deus cria todas as coisas, os animais, as espécies diferentes, e depois ele cria o ser humano, né? Então ele cria, inclusive, no sexto dia, junto com os animais terrestres. De forma específica, no capítulo 2 de Gênesis, Moisés então vai detalhar a criação do homem sem preocupação com essa ordem cronológica, né? E aí ele foca no relacionamento pessoal de Deus, com sua obra-prima, que é o ser humano. O homem foi criado diretamente por Deus a partir de material já existente, né? No caso, o pó da terra. Então, as duas narrativas que nós temos da criação do ser humano, elas têm essas diferenças. Uma entra numa narrativa geral e a outra entra numa narrativa mais específica. É como se Moisés tivesse, olha, aqui eu vou falar sobre todas as coisas, beleza, né? Finaliza lá no Gênesis capítulo 1, até na verdade seria passando o capítulo 2 até o versículo 3. Então a gente tem aqui a primeira grande divisão. E aí, a partir do versículo 4 do capítulo 2, a gente tem de forma mais específica. Então eu crio de forma geral, né, eu faço uma narrativa de forma geral, todas as coisas, e agora no capítulo 2 eu vou pegar algo específico aqui, vou tirar e vou desenvolver essa narrativa, né? E aí ele vai falar da criação do homem, depois a criação, né, da mulher.
E qual foi a matéria-prima, então, do ser humano? A gente tem, né, pela perspectiva bíblica, o pó da terra, o fôlego da vida, igual a essa alma vivente. Né, o capítulo 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí, quando a gente fala de alma, existe algumas concepções também diferentes, né, algumas leituras diferentes a respeito da alma, né. Existe, por exemplo, a ideia do criacionismo, ou seja, que Deus ele cria uma nova alma para cada pessoa e ele enviaria essa alma entre a concepção e o nascimento, né? E existe uma outra corrente que é chamada de traducionismo, que eu acho um pouco mais, meio assim, sei lá, fantasiosa, vamos assim dizer, porque eles vão dizer que a alma ela é herdada biologicamente e espiritualmente dos pais no momento da concepção. É a visão conhecida como traducionismo, né? Ah, o problema disso é que o homem ele teria, né, uma parte muito significativa, né, na criação, né, de outras almas, né? Então, a visão que mais se encaixa na Bíblia é essa ideia do criacionismo, né, de que, na verdade, é Deus quem cria essas almas, né, Deus, ele não só criou os nossos corpos, mas também ele cria, né, a alma, vai, juntamente com esse corpo, se tornar ali uma alma vivente, né. Então, a composição do homem, né, a gente vai pensar aqui, existe também, né, algumas divergências, entre linhas teológicas, né. Por exemplo, existe essa linha que é chamada dicotomismo. Ah, o homem ele é o quê? Ele é um corpo e uma alma, ou ele é o tricotomismo, né? O corpo, alma e espírito. Então, na primeira visão ali, né, do dicotomismo, o ser humano seria composto, né, de duas partes, o corpo material, mais uma alma espiritual. E aí a alma seria a sede da consciência e ela sobrevive à morte. Então, essa é a visão do dicotomismo, muito, muito influenciado, naturalmente, pelos gregos, né? Ah, e também por um pouco também da visão hebraica, né? E o tricotomismo, principalmente baseado no texto ali de 1 Tessalonicenses, né? A ideia de que o homem ele é três partes: é o corpo material, a alma seria o sopro da vida e o espírito seria um princípio racional e moral no homem. Isso se dá justamente porque Paulo fala ali em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, né? Deus os concebe, né, seu corpo, alma e espírito. Mas a gente rejeita essas duas posições, tanto o dicotomismo quanto o tricotomismo, e a gente adota essa visão que é chamado de o ser humano ele é um ser, né, uma unidade psicossomática, né, um homem total. Então, a diferença entre dicotomismo e tricotomismo, ela reflete muitas vezes a diferença entre a visão grega e a visão hebraica, né, porque haviam, né, concepções diferentes no mundo antigo. Só que a Bíblia, ela vê o homem como um todo, né? Ela não vê o homem de forma separada. Inclusive, se a alma sai, né, o homem morre, né? Então, quando você pensa no homem de forma separada, você dá origem, inclusive, para essas ideias equivocadas de alma penada, né? Tem uma alma penada ali. Não, não tem, porque a alma, ela só existe junto com o seu corpo. Só existe aqui no mundo, né? Uma vez que morreu, essa alma volta para Deus. É o que Salomão vai dizer no livro de Eclesiastes, né? Então, de onde que é tirada essa ideia, né, desse tricotomismo, por exemplo? É tirado de uma fala retórica do apóstolo Paulo, ali em 1 Tessalonicenses,
né, capítulo 5, versículo 23. Eu vou abrir esse texto aqui, é um texto bastante conhecido também, e eu creio que é importante para vocês também entenderem esse ponto aqui, porque senão se você vai ler isso na Bíblia, vai ficar confuso, né? 1 Tessalonicenses 5, 23, e diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente entende aqui é que existe essa expressão bem técnica, né? O uso epizegético, que é uma repetição para dar ênfase, né? O objetivo não é dividir o homem em fatias, mas orar pela sua santificação completa. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele está usando essa linguagem técnica, né, que é de ênfase, né, de uma repetição, justamente para ser enfático de que o desejo, né, é que seja uma santificação completa. Né? Não é que Paulo está estabelecendo esse ser humano fatiado, né, e que muitas pessoas acabam vivendo sobre essa cosmovisão, né? Ah, não, isso aqui é só no meu espírito, né? Inclusive, alguns até justificam uma vida, às vezes, pecaminosa com essa ideia, né? Não, isso aqui não é no espírito, é só na carne, né? Então, na carne não tem problema, né? Porque a carne é, inclusive, até uma visão grega, né? A carne é má, né? O importante é a gente conservar o espírito. Obviamente que não faz sentido à luz da Bíblia, né? Porque nós somos um ser total, uma unidade psicossomática, né? Essa expressão é bastante importante também para você entender que, deixa eu dar uma sublinhada aqui, ó, unidade psicossomática, né? Psico vem de alma, né? Alma, mente, e somática vem de corpo, né? Então o homem ele é composto de corpo e alma, uma parte material, uma parte imaterial. Só que um não, né, nesse mundo que nós vivemos, um não vive sem o outro, né? Deus fez um ser completo para habitar nesse mundo. Se o homem morre, essa alma, né, ela deixa, né, a parte material e ela volta para Deus, né? Então é basicamente isso que a gente entende, né? O ser humano ele é uma unidade psicossomática. E o ser humano ele foi criado também, né, à imagem de Deus. A expressão latina ali, imago Dei, né, bastante conhecida também essa expressão. E ser criado, então, ser feito à imagem e semelhança de Deus, conforme nós falamos, já pontuamos a questão de não ser um ser físico, né? Deus não é como a gente, assim, né? Inclusive, quando a Bíblia descreve, por exemplo, a mão poderosa de Deus, né? Ela está usando um tipo de linguagem que a gente chama de antropomórfica, né? Ou seja, ela está colocando Deus numa forma humana para ser mais fácil da gente entender, né? Então, estar nas mãos de Deus não significa que Deus tem uma mão grandona, né? Assim como a gente às vezes pensa, né? Mas tem o sentido de de estarmos seguros, né? Então, ser feito a imagem e semelhança significa que o homem ele é distinto das outras criaturas. Ele não é um animal nem o resultado de uma evolução, né? Porque de todas as obras de Deus, somente o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Aí o Wayne Grudem, outro teólogo bastante conhecido também, ele vai dizer que o fato de ser o homem a imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Então, nós somos representantes de Deus aqui nesse mundo. Olha a importância, né? Inclusive, depois Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador, naturalmente, está num lugar justamente para representar o seu lugar de origem. No nosso caso, nós viemos de Deus, né? Então, é, obviamente que aqui, gente, existe muita coisa, se você for pesquisar
as teologias sistemáticas, você vai ver que a imagem e semelhança, essa expressão, ela é muito profunda. A gente está passando aqui por alto para você ter uma ideia, para você compreender o que simplesmente significa, assim, de forma bem básica. Significa que nós somos distintos de todas as outras criaturas. E nós somos, né, representantes de Deus, justamente por causa dessa imagem. E aí o João Calvino, né, ele vai dizer o seguinte, que imagem e semelhança engloba dois aspectos, um aspecto geral e um aspecto mais especial. O geral envolve tudo aquilo que a natureza humana sobrepõe a todas as outras espécies. Então, o ser humano ele se destaca, está acima, né, de todas as outras espécies, em valor, em dignidade. Por quê? Porque ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Né? E especial envolve as qualidades pontuais e originais que dotaram, né, o homem de verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Atributos esses que Deus não dá aos animais, né, tão somente ao homem. Então, essa é a nossa concepção a respeito do ser humano. Só que, mesmo tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, nós sabemos pelo relato bíblico, especialmente o capítulo 3 de Gênesis, que houve essa queda, né, essa a fratura, né, no design, né, no design, né, que é a obra de Deus. Nós chamamos essa fratura também de pecado original, que é a entrada da desobediência e a perda da comunhão perfeita. Então, o homem tinha essa comunhão plena, né, com Deus, porque também ele havia sido feito, né, de forma plena, né? E a consequência é o que? A perda do aspecto especial da imagem de Deus, né, que é aquela santidade original. Só que, embora, né, isso tenha acontecido, o aspecto geral, que é a nossa humanidade, ele permanece. O que que isso significa? Significa que nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus. Nós continuamos sendo imagem e semelhança de Deus. E quando eu falo nós, eu estou pensando na humanidade. Todo ser humano, né, é feito em imagem e semelhança de Deus. Até aqueles que cometem, né, as maiores atrocidades. O que vai diferenciar é justamente ah, o fato de que o pecado ele afetou essa imagem. Alguns até usam uma expressão que eu acho interessante. Hoje essa imagem ela está borrada, né? Parece bastante uma caricatura, né? Ela não reflete aquela santidade, né, original, né? Por quê? Por causa dos efeitos do pecado. E por causa de, a gente usa na teologia reformada, né, esse conceito da depravação total, que significa o quê? O pecado ele afetou todas as faculdades do ser humano. Né? Então, tudo que compõe o ser humano, nós falamos aqui na primeira aula sobre a profissão de fé, o que que é, né, e que envolve, né, a razão, a vontade, o intelecto, né, todas as faculdades do ser humano, elas foram afetadas pelo pecado. Então, depravação total não significa que você é totalmente depravado, né? Nossa, aquela pessoa é muito depravada. Não, não significa isso na teologia. Né? Para a gente, depravação total se refere à totalidade do homem. Né? Como o homem é um ser total, então todas as áreas foram afetadas pelo pecado. Nós não perdemos, como eu disse, a imagem e semelhança de Deus. No entanto, né, contudo, porém, essa imagem está bem, assim, borrada, né, parecendo mais uma caricatura. Então, nós cremos, né, que a criação foi um trabalho imediato de Deus, já concluído, né, aconteceu de forma sobrenatural pelo poder do Deus onipotente. E, consequentemente, nós rejeitamos, então, o que? O naturalismo e sua hipótese evolucionista. O mundo e o homem, eles não são, né, um acidente cósmico. Né, foi projetado por Deus, foi desenhado, né, e feito pelas mãos de Deus.
Então, eu sei que existem correntes dentro, né, do cristianismo, tradições que tentam juntar essas narrativas no sentido de ser mais palatável para os ouvidos modernos, né, do século XXI. E aí costumam fazer assim, vão abrindo mão, vão cedendo, né, abrindo mão, dá uma mão, dá o braço, dali a pouco você se entrega completamente. E o que eu posso falar para vocês de forma pastoral e de forma acadêmica, não tenha vergonha da sua fé, mesmo que seja no ambiente acadêmico. Porque nós temos repertório, né, no cristianismo, entre os estudiosos da fé cristã, temos repertório teológico, filosófico, né, para defender a nossa fé com argumentos sólidos. Ainda que não faz sentido, eu entendo, a gente querer ser julgado, né, pela régua do ateísmo evolucionista. Né? A gente não tem que ficar preocupando com as regras do jogo deles. A gente tem que entender que o cristianismo tem uma antropologia própria, né, que é baseada na palavra de Deus. Então você não precisa ficar com vergonha de crer, né, que o ser humano foi criado por Deus. Né? Ele não é um fruto, né, de uma evolução, né, que tem milhões e milhões de anos. Só que pela graça, bondade e misericórdia de Deus, né, nós sabemos também que, pelo relato bíblico, que o fato do ser humano ter rompido com o Criador ah, não fez com que o Criador o abandonasse. Né? Logo ali em Gênesis capítulo 3, nós temos o que é conhecido como proto-evangelho, né, que seria já o anúncio, ainda que de forma bem inicial, mas o anúncio, né, do evangelho, que é aquela promessa, Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, felizmente, Deus, ele não executou de imediato a sentença de morte física sobre Adão e Eva. Caso o fizesse, Deus teria que criar novos seres humanos, né? Mas Deus não faz isso de forma imediata. E aí que entra, então, a esperança da redenção, ela nasce, né, no mesmo momento da condenação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos ali, porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da serpente, o descendente da mulher. Né? Este, descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então já era o que a gente chama de proto-evangelho, porque é um anúncio daquilo que aconteceria lá na cruz. Então Deus fez uma promessa de restauração que diz respeito a esse descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. E ferir a cabeça da serpente, gente, apesar da imagem ser bastante sugestiva, né, não significa necessariamente que você vai pisar assim uma cobra, né? Em alguns contextos, o pessoal faz meio que assim, até uma dança profética, pisa a cabeça da serpente aí, né? Eu sei que a imagem é bastante sugestiva, mas pensa que o seguinte, o que é cabeça? Cabeça na Bíblia, o homem é a cabeça da mulher, né? Cristo é a cabeça da igreja. Cabeça tem um sentido de autoridade, né? Então, a ideia de Cristo pisar a cabeça da serpente significa que ele vai é, tirar o governo da serpente sobre a terra. Né? Deus deu a terra para o homem, né? Deus fez o homem e deu a terra para ele cuidar. Só que Satanás, né, representado ali pela serpente, ele vai usurpar essa autoridade do homem sobre a criação de Deus. Então ele passa a governar, por isso que a Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo. Mas a ideia de Jesus, então, pisar a sua cabeça é tirar a sua autoridade, tirar o seu governo. Então, o que Deus está falando para Satanás? Olha, você usurpou aqui, né, a criação que eu dei para o homem.
os direitos, né, para o homem, mas vai nascer um da semente da mulher que vai tomar o seu governo, né, que vai pisar a sua cabeça. Então, essa promessa, ela diz respeito, então, a essa restauração final, né? O primeiro livro da Bíblia, ele mostra o homem sendo expulso do paraíso. O último livro da Bíblia, né, mostra o homem de volta ao paraíso, né? Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ah, Deus habitará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Então, a ideia de tabernáculo, ela é bastante interessante na Bíblia, porque ela traz essa ideia de Deus habitando, né, com o seu povo. E isso, né, vai haver uma restauração onde Deus vai, de fato, habitar com o seu povo. Então, o plano de Deus para o homem não se esgotou lá no Éden, né? Há essa promessa de restauração. Ela já começou a ser evidenciada quando Cristo vem, né? Inclusive, para a gente, a batalha escatológica do Apocalipse, ela começa ali, no nascimento de Jesus. Ali já começa a batalha. Quando Lucas narra, por exemplo, o nascimento de Jesus, eu já falei isso algumas vezes na igreja, ele fala que uma multidão da milícia celestial veio ali por nascimento de Jesus. Por quê? O que é uma milícia? Está falando basicamente de um exército de anjos, justamente porque a batalha está começando, né? A batalha da semente da serpente, né, para tentar acabar com a semente da mulher, né, que no caso é o Messias, o Filho de Deus. Então, para a gente concluir, né, entender o homem é entender a nossa jornada. Ele é criado do pó, né, a matéria, é soprado, né, pelo Espírito, né, a vida, ele é quebrado pelo pecado, nós estamos falando da queda, e destinados à glória, né, que fala da redenção final. Então, a morte e o luto, né, a morte, o luto e a dor são temporários. Enquanto nós estamos nesse mundo, estamos sob os efeitos do pecado. E aí a gente tem, né, muitas vezes passar pela morte, pelo luto, pela dor, por tantas tragédias, mas a presença de Deus, ele é o destino final do homem redimido, né? Assim como nós saímos de Deus, nós voltaremos para Deus. João capítulo 13, eu acho bastante importante esse texto, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, o apóstolo João narra que ele, sabendo de onde viera e para onde ele iria, aí ele toma a toalha e vai lavar o pé dos discípulos. Então nós saímos de Deus, né, o pecado nos rompeu, né, com Deus, mas nós voltaremos para Deus. Então essa é a ideia resumida do homem, né, do ser humano, né, ou melhor dizendo, a antropologia bíblica. Amém? Dei uma lida lá na lição, né, para poder complementar. A gente fez aqui um resumo. Espero que tenha elucidado algumas coisas para vocês a respeito, né, da criação do ser humano. Vou parar a apresentação aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Se vocês tiverem ainda, né? Aula tarde desse jeito, né, Juliano? Deu boa, Juliano? Deu certo agora? As outras aulas, quem não acompanhou, tá tudo lá no YouTube, tá bom, gente? Inclusive essa aqui também a gente vai subir para lá. Assim que liberar aqui, a gente já vai enviar essa aula também para lá, para dar prosseguimento ali na, na, na playlist ali, tá bom? Não tendo dúvidas, resta-nos orar. Então, tranquilos? Vamos orar com o Moratelli, o Dudu. Tá aí, Dudu? Tô aqui, tô aqui. Conduz então.
Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de estudo. Nós te agradecemos pela graça que tu derrama sobre a nossa vida todos os dias, que o nosso coração possa receber essa tua palavra de hoje, ministrada pelo pastor Marcelo, para que nos nossos corações seja viva, que possamos compreender mais de ti, Senhor, para te amar cada vez mais, para ter temor ao teu santo nome cada vez mais também, Pai. Obrigado por esta igreja que proporciona para nós esse estudo tão aprofundado da tua palavra. Eu peço, Senhor, que tu cuide de todos os irmãos que estão aqui, que todos possam dormir tranquilamente essa noite, na paz do Senhor. Assim eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado pela oração, obrigado, meus irmãos, pela compreensão da gente alterar o horário aí, né, em decorrência da Copa do Mundo, né? Não é coisa de crente, né? A Copa é do mundo, né? Brincadeira, contém ironia, né? Sim. Mas aí deu tempo de todos, né, acompanhar ali a partida ali e a gente fazer uma aula também ali, né, tranquilo, tá? Obrigadão, até a próxima aula então, meus irmãos. Tchau, tchau, meus irmãos. Valeu, Obrigado. pessoal. Um abraço, até mais. Valeu, pessoal. Valeu.